Eu nunca ouvi falar de um servidor público concursado com 10 anos de prefeitura que foi mandado embora e não conseguiu reverter essa situação. E é isso que eu estou passando. Agora, pontualmente, 49 minutos, nós estamos aqui com o Jornal Cidade, liderança em Araraquara e toda a nossa região. Agora, eu estou em contato com o secretário Fez Mata e eu quero perguntar para o Fez, né? O Fez, o que teria acontecido, na verdade, envolvendo esse funcionário que foi demitido da Prefeitura Municipal? O que aconteceu, Madalena, é o seguinte. Esse rapaz, ele estava trabalhando junto com um grupo numa pesquisa com a Unesp, né? E eles vinham desenvolvendo a pesquisa até chegar no ponto de existir um congresso para encerrar a pesquisa. Ele queria distribuir convites para as pessoas. E deu então uma moto para um agente. Eu pedi que eles recolhessem a moto e não deixassem o rapaz fazer isso, porque eu não estava autorizando e não ia autorizar. Porque de repente acontece alguma coisa na rua com esse rapaz, quem é o responsável? Então ele se exacerbou. Lá embaixo, com a gerente, ele começou a fazer agressões, xingar, palavras de baixo calão, dizer que se encontrasse na rua, que eu atravessasse para outra calçada, senão ele ia me arrebentar. Então, a gerente fez um relatório, e aí eles abriram um PAD, que é exatamente o processo administrativo, e ele acabou sendo demitido. Aí eles começaram, juntamente com o sindicato, eles estavam fazendo e estão fazendo todo tipo de ação maléfica para o funcionamento do serviço. Acontece, às vezes a pessoa não quer trabalhar, cria um tumulto, cria outro tumulto, agride o superior, não respeita a hierarquia. Isso não pode ser assim. Então eles estão pegando toda a série, toda a sorte de assuntos para fazer terrorismo. Eu não posso ter na área de saúde um procedimento de insubordinação, de desrespeito e de ataques aos superiores hierárquicos com total desprezo. Isso não pode ser assim. Nós não podemos aceitar esse tipo de procedimento. Senão o serviço público desserve ao público. Cada um faz o que quer. É anarquismo? Não, não tem isso no Brasil, não é assim que as coisas funcionam, muito menos em Araraquara. Araraquara tem sido um exemplo de gestão. Eu me orgulho da administração que nós estamos fazendo. O meu nome é Marcelo dos Santos Roldan, eu tenho 39 anos, moro na cidade de Araraquara, moro com minha esposa numa casa emprestada pelo meu pai, não tenho casa própria. Recentemente eu pude trocar um carro de quase 30 anos que também ganhei de casamento do meu pai. No dia 13 de maio de 2002 eu entrei na prefeitura de Araraquara. Eu trabalhava com fiscalização de padarias, de restaurantes, de bares, enfim, todo tipo de coisa que envolvia alimentos e reclamações que envolviam animais, sujeira em residências e tudo. E também na vigilância sanitária, você também lida com donos de estabelecimentos, com funcionários, que cada um tem as suas manias, os seus jeitos, e você também tem que tentar convencer a pessoa que você não está lá para prejudicar. Você está fazendo a fiscalização para ajudar. É um serviço prestado pelo Estado, pelo município, você fazer a fiscalização. É um trabalho de consultoria, pago através dos impostos que o comerciante paga, que o cidadão paga. Então, tem que ser bem prestado. O fiscal tem que ir, tem que fazer direito o trabalho dele. E doa a quem doer. Como fiscal, né, no desempenho da função dele, ele sempre foi bastante coeso, bastante sensato. A gente percebia que ele nunca perdeu o foco, né, que era a saúde pública. Às vezes, alguns servidores acabam deixando outros interesses sobressair, e aí acaba gerando conflito. O Marcelo não tinha esse problema, ele sempre foi bem focado, bem objetivo.
Isso era um problema para mim. Esse doa quem doer nem sempre agradou muita gente, né? Principalmente no cenário político e empresarial do município. Mas doa quem doer, a gente tem que preservar a saúde do consumidor, da pessoa que paga imposto, que está indo no mercado e quer comprar uma comida decente. E depois de um tempo eu comecei a observar uma equipe dentro dos quadros de vigilância, só que na vigilância epidemiológica, e passei a pedir para trabalhar numa equipe que chamava Equipe de Controle de Fauna Sinantrópica. Ele entrou para a vigilância sanitária. Em um certo momento ele se apercebeu que queria coisas diferentes, viu a nossa atividade, nós conhecemos lá e ele acabou sendo transferido para trabalhar junto com a gente. Muita gente me perguntava, né? Mas nossa, você está na vigilância sanitária, que né, a gente veste uma camisa branca, tem uma certa, um pouco mais, vamos dizer, elitizado, né? E está pedindo para ir para a vigilância epidemiológica, né? Para trabalhar num lugar que entra em esgoto, que entra em forro de casa, que mexe com um bicho venenoso e tal. Muito dificilmente profissionais com a qualificação deles estão inseridas na forma como eles estavam inseridos, colocando-se para práticas que normalmente um profissional formado como ele não estaria fazendo. Na minha cabeça nunca foi um problema isso, porque eu via que era um trabalho, uma equipe que produzia bastante e que trabalhava muito, suava a camisa e que obtinha resultado nas coisas. E continuei fazendo o trabalho doa quem doer. Isso acabou trazendo um certo problema. Eu senti que eu fiquei marcado, né, pelo governo que estava ainda iniciando. Vamos dizer assim, eu acho que a pessoa que tem a personalidade que ele tem, as condições intelectuais e o desejo de transformar incomoda, né? Ele tinha muito estima por aquele serviço que ele fazia ali, por o que, assim, ele tem gosto de trabalhar para a população da maneira com que a gente via ali no dia a dia. Ele incomoda pelo trabalho que ele faz. Ele incomoda por ser prestativo. É isso. Ele incomoda certas pessoas. E logo que o senhor Fez Matra assumiu a coordenadoria, a gente estava trabalhando na casa de uma pessoa com transtorno mental. A gente fazendo esse trabalho, eu recebi uma ligação no meu celular que eu tinha que descer no RH imediatamente. O termo foi bem imediatamente. Chegamos lá, tinha uma carta de transferência. A gente tinha que sair da vigilância. E aí, sem nenhum esclarecimento. Mas algumas pessoas, como pela questão anterior que você me questionou aí, né, isso cria situações que incomodam aquelas pessoas que querem que continue estático essa realidade, né? A gente esperneou, tal, conversamos com um monte de gente e eis que conseguimos, depois de uns 2 dias, falarem que a gente ia continuar na vigilância. Porém, o seu Fez Matra não engoliu essa situação da gente ter ficado ali. Ele se sentiu afrontado e sei lá. E ele continuou com algumas perseguições mais veladas. Então, parte da equipe estava desenvolvendo uma atividade, acabou tendo contato com o pessoal da Unesp, com o pessoal de vários lugares, de vários pesquisadores de vários lugares do Brasil, uma pesquisa que envolve fezes de pombo, uma doença chamada criptococose. E essas pessoas começaram a organizar um evento aqui em Araraquara, que pela primeira vez juntou a Prefeitura e a Unesp num congresso regional de saúde. Essa pesquisa acontecia na Unesp, uma coisa importante inclusive, e era gerida, quem ia lá, quem ia mexer com a nossa cobertura para a atividade normal eram o Soares Maria Torres e o Walter Yost. Eu e o Marcelo Castagini continuávamos no atendimento de rua, atendendo as demandas, e a pauleira aumentou, porque nós tivemos que absorver algumas demandas para liberar as pessoas para correrem atrás do Congresso, que também é uma atividade importante para a vigilância. Senão o nome não faria sentido. A gente tem que prever os acontecimentos, por isso vigilância, para poder fazer com que eles não aconteçam numa proporção muito controlada. E teve um momento que a gente estava tendo dificuldade em concluir a divulgação desse evento, e aí foi requisitado o uso de uma motocicleta que estava parada há uns 20 dias na vigilância. A gente fez essa requisição, e depois a gente recebeu uma informação do mesmo chefe da frota, que olha, o seu Fez Matra falou que não é para usar a moto. E aí eu questionei, eu falei, mas a moto vai ficar parada? Porque, pô, a gente está tendo uma utilidade para ela. Não é para usar, papá, tudo bem então. A gente a partir de então não usou a moto. Só que eu fiz alguns questionamentos, né? Eu falei aos berros dentro da vigilância. Falei aos berros que o coordenador não ia trabalhar, que era um absurdo uma pessoa que fazia isso, está ainda dificultando quem está lá para trabalhar todo dia, que se esforça, que se dedica. Fiz essa cobrança, fiz mesmo, e sempre fiz isso na minha vida. Não foi a primeira vez. Acontece que dessa vez, esse senhor, ele exercia um poder, ele teve
ele convenceu outras pessoas acima dele de que era importante me tirar do caminho, que eu era algum perigo ou alguma coisa assim, e aí eu passei a ser atropelado. E a gente soube de alguns descontentamentos que começaram a surgir na época da greve. Ele estava em greve, outros funcionários não. No ano de 2010, no meio de uma greve eu recebi uma ligação no meu celular, uma pessoa me avisando que estavam abrindo um processo administrativo contra mim com pedido de demissão, que o senhor fez Mata que estava fazendo esse pedido e que eu ia sair da prefeitura em pouco tempo. O poder, ele tenta, vamos assim, sufocar aquilo que luta, né, contra, que quer o melhor, né? Ainda mais uma coisa opressiva que estava sendo vivida, ou se vive. E aí, a gente sabe que tiveram vários atritos tentando, depois desse episódio da greve, até remover, né, o funcionário do setor onde ele trabalhava. Como ele não aceitou facilmente isso, eu sei que isso foi um disparador de uma crise muito grande lá, que acabou culminando no processo administrativo dele. Fiquei um pouco assustado, sim, mas eu me lembro que eu dei risada porque eu pensei, eu sou um cara concursado, greve é um direito, eu tenho direito de estar aqui manifestando meu pensamento. Eu sou concursado, eu não tenho falta, eu não tenho atraso, eu não tenho nenhum incidente na minha ficha, pelo contrário, eu fui cipeiro, eu tenho recomendações, eu tenho elogios de outras secretarias, a Secretaria de Educação mandou uma carta agradecendo uma vez uma palestra, enfim, acabaram que me avisaram desse processo. Quando a greve acabou, eu recebi uma notificação que eu estava sendo afastado do meu trabalho, e olha que estava em epidemia de dengue brava na cidade, e todo o período quente, onde os bichos estão borbulhando pela cidade. Bom, recebi esse afastamento, não tentei espernear, mas está afastado. E a participação dele na greve prejudicou no sentido de que a chefia não queria essa postura dos servidores. A coordenadoria não queria que os servidores participassem de greve. E pior, além de me afastar, começaram a desmantelar a equipe que eu trabalhava. Começaram a transferir um para um lado, o outro para o outro. Em poucos meses estava uma perseguição enorme em cima do pessoal da equipe. Eles estavam tendo que ir no Ministério Público do Trabalho, estavam os sindicatos tentando correr atrás para resolver as coisas. Teve a saída dele, mas teve todo um problema com a equipe, né? Houve desmembramento, acho que nem a minha palavra, né? Ela foi extinta, né? E com a saída do Marcelo, com essa equipe que foi desmanchada, o índice de infestação aqui ficou alarmante. Uma coisa foi muito ruim para a cidade, né? Não só para a equipe, a ausência dele na atividade que fazia diferença. Sempre que viu rodando, ele estava sempre com uma cobra, com um escorpião, entrando dentro de bueiro. Aqui na minha casa foram 45 escorpiões, depois que saiu o Marcelo rodando. Na casa do vizinho da frente, uns 15. O do lado, uns 8 ou 10. Do fundo aqui, uns 5, 6. Do outro lado aqui, mais uns 3, 4. Porque se existia problemas com a postura do Marcelo em relação à chefia, isso deveria ser conduzido de outra forma, poderia e deveria, porque não foi só o Marcelo que acabou sendo penalizado, é lógico que foi na pessoa dele, né? Mas todo um serviço que existia foi de uma forma alterada, mudou os rumos, as pessoas acabaram ficando desmotivadas mesmo para participar, né? E nem só de reivindicação enquanto classe, para participar mesmo de construção de alguma ideia lá. Isso a gente sente até hoje, né? Lá dentro ainda existe. Enquanto eu estava afastado e para ser demitido, eles abriram mais 20 e tantos processos administrativos contra os agentes de controle de endemias, né? O pessoal que faz o serviço de combate à dengue aqui na Araraquara. E aí amedrontaram a vigilância, amedrontaram todos os servidores, todo mundo ficou com medo, deram cala-boca geral e de fato me mandaram embora e depois mandaram embora todo esse pessoal aí. Mandaram embora todo mundo. Então, eu presenciei. Eu estava no momento que o Dr. Ricardo chegou pedindo para o Dr. Gonçalves
trocar o parecer dele porque queria a demissão. Você estava o procurador do caso do Roldan e o Ricardo Santos também, todos vocês três no mesmo lugar. E jogou assim em cima da mesa aqui, eu quero que você mude isso daqui porque não esse parecer aqui não é o que o prefeito quer. Eu fui mandado embora, segundo o processo administrativo, por ter tido uma atitude escandalosa no local de trabalho. Só que na imprensa eles falaram que era porque eu não trabalhava, que eu era insubordinado, que eu ficava na Unesp fazendo pesquisa, enfim. Inventaram todas essas histórias que não faz parte do processo, mas é o que eles justificaram. Por quê? Porque não tinha justificativa. Não tinha justificativa para me mandar embora. Então eles inventaram coisas na imprensa para deixar mais fácil para eles. A minha família sempre acreditou que isso não ia culminar numa demissão, em nenhuma penalidade, porque eles sabiam do meu dia a dia de trabalho, sabiam que eu já tinha trabalhado em outros lugares, que tinha uma dedicação com as coisas que eu fazia, que eu sempre, fazendo uma coisa que dava dinheiro ou não, eu sempre me dediquei. Eu achava que eu acreditava naquilo e eu estava fazendo isso com a vigilância. Eu tinha mérito no meu trabalho, eu sempre fiz o trabalho da melhor forma possível. É um cidadão que se colocou para a sociedade, colaborando, né, com determinação, né, e buscando também outros conhecimentos para poder inserir na sociedade e fazer, como todos lutam aqui, para melhorar essa sociedade, tentar passar aquilo que mínimo possível dentro daquilo que a gente tem. O prejuízo maior foi desestabilizar a equipe, né? Isso começou até antes da saída, começou com o processo, a equipe ficou desestabilizada, desmotivada para trabalhar, porque a gente foi percebendo que estava prevalecendo ali interesses pessoais. E aí todos os profissionais que queriam trabalhar seriamente, né, acabaram se recolhendo um pouco em conta de perceber essa forma um pouco mais pessoal de agir e de cobrar as coisas. Eu acho que ele foi mais uma vítima por ele assim lutar pelos direitos, por ele trabalhar corretamente. Eu acho que foi isso que aconteceu. Esse fato foi utilizado para isso mesmo, né? Para tentar apagar qualquer pensamento ali dentro crítico, né? Tinha que se pensar com a cabeça de uma pessoa só e seguir aquilo. Ele um dos melhores, talvez o melhor que a gente tenha encontrado aí nesse período, todo esse período de tempo que a gente trabalhou nessa atividade. Quando eu fiquei sabendo que essa equipe foi desmontada e que o Marcelo tinha sido demitido, nossa, para mim foi um baque, não só para mim, como todos os moradores daqui. É um trabalho de excelência que ele prestava aqui. E de repente ele ser mandado embora, com alguns motivos que nós ficamos sabendo, insubordinação, desrespeito, preguiça. Imagina, isso é uma inverdade. Para quem conhece o trabalho do Marcelo, para quem vive o dia a dia, sabe que isso é uma inverdade, sabe que isso aí é uma mentira deslavada. A cidade está perdendo um excelente funcionário. É isso que eu tenho que falar. A cidade, a prefeitura em si, está perdendo um excelente funcionário. É só isso. Eu me lembro que quando tinha terminado o meu processo, eu tinha que fazer o exame demissional e eu fui no SESMIT. Aí lá me informaram que eu tinha que fazer um exame, o que acabou atrasando a demissão e tal. Mas eu estava lá dentro conversando, tocou meu telefone, era minha mãe, eu atendi, minha mãe estava com uma voz chorosa, falando, nossa, o Barbieri está falando de você no Madalena. Aí eu peguei, me chamaram lá para dentro, ligaram no rádio e eu pude escutar uma parte da fala. Pô, nesse dia eu fiquei muito ruim, porque eu saí do SESMIT e aí eu tentei ir até a prefeitura. Depois de ter ouvido o que o Barbieri tinha falado a respeito, né, eu fui até a prefeitura para ver o meu processo. E aí falaram na minha cara que eu não ia poder ver. Eu já tinha ido outras vezes e não tinha conseguido. Nesse dia eu estava com o Marco Zamboni, que é diretor do sindicato, vice-presidente, que amigo nosso lá, estamos juntos. Ele estava comigo na prefeitura e quando o advogado falou isso para mim, eu falei, olha, mas é direito meu ver e tal. Ele falou, mas infelizmente você não vai ver. Eu já tinha escutado tudo que o Barbieri tinha feito, eu já comecei a ficar meio ruim ali mesmo. Eu entrei no elevador com o Marcão meio que me arrastou para o carro do sindicato e me levou imediatamente para o pronto-socorro. Eu estava com um pico de pressão de mais de 20 por 12, sei lá quanto, estava um absurdo. Eu estava tendo uma crise nervosa. Eu entrei no pronto-socorro chorando, me deram uns comprimidos, me deram umas coisas, eu não conseguia desligar e não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia desligar e não conseguia parar de chorar. Não era tanto por mim,
né? Nesse momento eu não tava chorando por causa do que eu estava passando, não, apesar de ser bem difícil a gente passar essas coisas, não é fácil, né, o que podem fazer com a vida da gente, enfim. Foi difícil. Eu fiquei muito tempo lá no pronto-socorro sendo atendido e depois fui embora, tal, ainda tive que correr atrás de umas coisas. No dia seguinte, me ligaram do programa do Madalena, que o seu Face Matter estaria falando lá no programa, e que depois eles queriam me ouvir também. Me pegaram meio de surpresa. Mas eu estava muito tranquilo da situação que estava acontecendo comigo, eu tinha plena convicção de que eu não podia. Eu nunca na minha vida escutei uma história de um servidor concursado, que não fez nada, que não tinha uma advertência, que não tinha uma falta, que não tinha nada. Eu nunca ouvi falar de um servidor público concursado, com 10 anos de prefeitura, que foi mandado embora e não conseguiu reverter essa situação. E é isso que eu estou passando. Eu esperneei, tentei, fui pelos meios legais e ninguém está enxergando que um político, um presidente do partido, com um prefeito que é de outro partido, com um secretário de negócios jurídicos que é de outro partido, são 3 pessoas que me demitiram puramente por questão política, sem eu ter feito nada para merecer uma punição dessa. Me afastaram de um trabalho que eu amava, que eu dediquei 10 anos da minha vida para me formar, para ser, que inclusive hoje eu ponho no meu currículo que eu tenho 10 anos de experiência em fiscalização de vigilância e mais um tempo de sindicato. Eu ponho o que no meu currículo? Com quase 40 anos de idade. Eu me formei um servidor público com muito orgulho. Eu ia fazer carreira na prefeitura se me permitissem. Me tiraram tudo isso. E ainda tentam pisar em cima da minha dignidade, que aí é muito pior. E aí falam que eu sou topetudo, eu sou, apesar de não ter nada de cabelo aqui, eu sou topetudo mesmo. Naquilo que é direito meu, todo mundo deveria ser. As pessoas aceitam as coisas erradas com muita facilidade, sem doer nada, não dá remorso. Está vendo a sociedade viver o inverso, né? As pessoas de boa qualidade, de boa índole, elas acabam sendo marginalizadas para que se fique qualquer coisa. 8 horas agora, pontualmente 49 minutos.